Olá, olá, olá! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar da identidade do átomo, ou simplesmente identidade atômica, onde veremos os principais conceitos relacionados com essas identificações. Mas antes, pessoal, não se esqueçam de subscrever no canal, ativar o sino de notificações para ficar atualizado aos nossos vídeos. O átomo é constituído por várias partículas, mas em particular a descoberta de partículas subatômicas, falo de eletrões, neutrões e prótons, ajudou mesmo, os cientistas a identificar o átomo de acordo com essas quantidades, de acordo com a quantidade dessas partículas, né? E como conceitos principais dessas identificações, nós podemos encontrar lá o número atômico, que é representado pela letra Z, encontramos o número de massa, representado pela letra A, o número de neutrões, representado pela letra N. Geralmente, no elemento químico, nós encontramos o número de massa ali, encontramos o número atômico aqui. E como é que nós encontramos o número de neutrões? O número de neutrões nós encontramos pela diferença entre o número de massa e o número atômico. Assim encontramos o nosso número de neutrões. Em alguns casos, podemos ter como dados o número de neutrões e o número de prótons. De prótons, sim? Então, para achar o número de massa, conhecendo esta fórmula, nós podemos adicionar o número de prótons ao de neutrões. E o que será então o número atômico? O número atômico será a quantidade de prótons encontrados num determinado núcleo. Estamos a dizer que o número atômico será igual a P. Elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. E foi exatamente em 1914 onde este químico, Henry Moseley, propôs a lei de que o número atômico, estamos a falar do Z, que nós dissemos que é a quantidade de prótons encontrados num determinado núcleo. Então, ele propôs que o número atômico identifica o elemento químico. Falei muito, vamos dar um exemplo. Por exemplo, o número atômico 8, não é? Identifica o oxigênio, identifica o elemento químico oxigênio. Assim como o número atômico 6 identifica o carbono. Também podemos ver o 11, que identifica o sódio. Aqui o 6 é o carbono e o 8 é o oxigênio. Então, podemos agora falar de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrões, se nós tivermos percebido o que é um elemento químico. Bom, isótopos são átomos do mesmo elemento químico. Vou parar logo aí mesmo. Eu disse são átomos do mesmo elemento químico. Vamos lembrar as palavras do Henry Moseley. Henry Moseley propôs a lei de que o número atômico identifica o elemento químico. Então, aqui nos isótopos estamos a dizer que são átomos do mesmo elemento químico. Logo, tem o mesmo número atômico. Quando nós falamos do número atômico, vimos que é a quantidade de prótons que se encontram num determinado núcleo. Logo, também temos o mesmo número de prótons. Mas teremos diferentes números de massa. Sobre isótopos, estamos a dizer que é o mesmo elemento químico, como podemos ver é o hidrogênio. Esse mesmo elemento químico tem mesmos números atômicos, como podemos ver, temos aqui 1, e nós já dissemos, lá representamos que o número atômico encontramos por baixo. É este valor que fica exatamente aqui. E também o mesmo número de prótons. Mas como podemos ver, o número de massa é diferente. O número de massa é diferente. Então, esse hidrogênio
é o hidrogênio comum que nós conhecemos, né? É o prótio. Esse é o hidrogênio deutério. Este é o deutério, é um hidrogênio pesado. Esse aqui é o trítio, é o hidrogênio super pesado. Agora, falar de isóbaros, nós estamos a falar de átomos com diferentes elementos. Se estamos a falar de diferentes elementos, logo nós devemos colocar nas nossas mentes que o número atômico também vai ser diferente desses elementos, não é? E se o número atômico é diferente, o número de prótons também vai ser diferente. Mas aqui nos isóbaros nós encontraremos mesmo número de massa. Então, podemos ver aqui, o titânio tem 42 de número de massa. O escândio também tem 42 de massa. E o cálcio também tem 42 de número de massa. Mas os números atômicos são diferentes. Então, isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que têm o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Isótonos agora também são átomos de elementos químicos diferentes. Logo, o número atômico é diferente. Mas aqui nos isótonos também encontramos diferente número de massa. Então, o que é que nós encontramos em comum? Se o número de massa é diferente, o número atômico também é diferente. Aqui nós encontramos o número de nêutrons sendo igual. Nós vimos a fórmula para calcular o número de nêutrons. Infelizmente, não representamos o número de nêutrons no elemento. Então, aqui teremos A menos Z. Como podemos ver, 37 menos 17. Isso dá 20, dá 20. Então, temos o número de nêutrons para cloro é 20. O número de nêutrons para cálcio também é 20. Como podemos ver, é 40 menos 20. Então, isótonos são átomos de elementos químicos diferentes que têm número de massa diferente, número atômico diferente, mas que tem o número de nêutrons iguais. Isoelétrons. Aqui são átomos e íons que possuem a mesma quantidade de eletrões. Podemos ver o sódio. O sódio, aqui, na verdade, não é sódio, é o cátodo do sódio. Podemos ver que aqui temos este sinal mais, que representa que o sódio é um íon. Mas aqui nós temos esse átomo, esse elemento está no seu estado fundamental. O que isso significa estar no estado fundamental? Significa que o número de eletrões é igual ao número de prótons. O número de eletrões é igual ao número de prótons. What are you talking about? Eu estou a dizer que o número atômico é igual ao número de eletrões. Nós temos ali prótons sendo 10, então estamos a dizer que eletrões também serão 10. É isso que significa estar no estado fundamental. E este aqui, o sódio, que não está no estado fundamental, como é que nós vamos achar o número de eletrões? É simples. Qual é o sinal que aparece aqui no sódio? É mais. O sinal é mais. Ok. O sinal mais significa que nós tiramos um eletrão, nós tiramos um íon na quantidade de prótons. Qual é a quantidade de prótons que temos para o sódio? Quantidade de prótons para o sódio é 11. Qual é a quantidade de eletrões que nós teremos? Quantidade de eletrões será igual a 11 menos 1, por causa do mais aqui. Se fosse menos aqui, então nós adicionaríamos 1. Se fosse, por exemplo, mais 2 aqui, então nós subtraíamos, tirávamos 2 unidades do 11, seria menos 2. Se fosse mais 3, e assim sucessivamente. A particularidade está no sinal. Se o sinal for positivo, nós subtraímos. Se o sinal for negativo, nós adicionamos. Então, temos também 10 eletrões. Então, estamos a ver que isoeletrões são átomos e íons
né? Aqui são átomos e íons, mas que têm a mesma quantidade de eletrões. É só fixarmos isso, pessoal. Então, já sabemos isótopo, isóbaro, isótonos, isoeletrões e sabemos qual é a diferença de todos. E vimos apenas que o isótopo é que são átomos do mesmo elemento químico. O resto, os elementos químicos são diferentes.